Você quer iniciar os estudos para uma prova muito importante, mas não sabe como começar? Meu nome é Fernando Santos, e no vídeo de hoje de Saberes para Além da Sala de Aula, nós vamos ver qual é o primeiro passo para você se preparar para uma prova importante, como também 3 grandes armadilhas e por que você deve evitá-las. Então vamos lá começar? Antes de tudo, é muito importante falar que este vídeo foi concebido como uma unidade, então é muito arriscado que você assista apenas parte dele. E se você realmente leva a sério a sua aprovação, então eu recomendo que você veja o vídeo até o final. Dessa forma você vai tirar o melhor possível deste vídeo. Além disso, eu tenho uma surpresa bem interessante para vocês no final do vídeo. E agora falando sobre o assunto do vídeo de hoje, é muito comum ver em grupos de WhatsApp ou então em comunidades do Facebook várias pessoas que querem se preparar para uma prova, mas não sabem por onde começar. E outras pessoas dão sugestões, e essas sugestões muitas vezes acabam muito mais prejudicando do que ajudando. Então, antes de falar sobre o primeiro passo que você deve fazer para se preparar para uma grande prova, nós vamos falar sobre 3 armadilhas e por que você deve evitá-las. A primeira armadilha, ela é muito comum, e na verdade, muitas vezes as pessoas sugerem isso, mas não é totalmente sem malícia. Que é simplesmente você assinar o preparatório X ou preparatório Y. E por que isso é uma armadilha? Primeiramente, existe uma quantidade absurda de cursinhos e alguns deles não têm a qualidade necessária para te ajudar na preparação. Muitos deles, inclusive, podem te prejudicar nesse processo. É cada vez mais comum algumas apostilas que são especialmente feitas para um determinado concurso e que na verdade elas são simplesmente um copia e cola de toda a legislação que está contida no edital. Vários cursinhos simplesmente montam um basicão e vão apenas mudando a capa do arquivo. Isso chega a níveis tão gritantes que uma vez eu vi um edital que saiu às 8 horas da manhã e antes do meio-dia já tinha uma apostila feita especialmente para aquele concurso e que na verdade era a mesma apostila do concurso da edição anterior. E ambos os concursos eles eram significativamente diferentes. Inclusive, a banca não era mais a mesma. E quanto ao Enem, é cada vez mais comum uma enxurrada de apostilas, planos de estudos e cronogramas, todos pagos e com baixíssima qualidade, em que você acaba simplesmente pagando e não tendo nenhum benefício em troca. E acredite, mesmo que você consiga esse material de graça, ainda assim pode ser perigoso. E nós vamos falar mais disso daqui a pouco. Mas e Fernando, e se o cursinho já for bem conceituado? Ainda assim, existe um perigo envolvido. Pois, apesar de existirem cursinhos preparatórios para concursos ou Enem com altíssima qualidade, você tem que avaliar se esses preparatórios valem a pena para você. E talvez eles não valham a pena por 2 motivos. O primeiro deles é que alguns deles têm um custo consideravelmente elevado. Mesmo que alguns preparatórios custem apenas algumas dezenas de reais, essa categoria de curso pode chegar a valores de até mesmo 4 casas decimais. É isso mesmo que você acaba de escutar. Então você tem que avaliar se vale a pena este custo. Mas Fernando, não é custo, isso é investimento. Eu concordo completamente com isso. Na verdade, eu acredito que não exista nada mais importante do que investir na própria educação. Ainda assim, é um custo. E você tem que avaliar se você pode arcar com este custo. Se você consegue pagar sem que isso afete no final do mês, ótimo para você. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm a mesma sorte. E mesmo um custo de R$50 vai fazer diferença nas contas do final do mês. E ainda que você consiga pagar, ainda existe um risco que isso seja uma armadilha devido não ao custo monetário, mas em relação ao investimento do seu tempo. Muitos cursinhos eles unicamente vendem um pacote completo e muitas vezes você não precisa de todas as disciplinas, o que acaba aumentando o custo e diminuindo a eficiência do seu tempo. Eu gostaria de deixar bem claro que eu não estou falando que uma armadilha é você assinar um cursinho. O que eu estou falando é que pode se tornar uma armadilha se você assinar qualquer cursinho antes que você avalie algumas coisas muito importantes. Tá, mas como é que eu posso avaliar se vale ou se não vale a pena assinar um cursinho? Na verdade, se torna muito mais fácil avaliar depois do primeiro passo que nós vamos falar daqui a pouco. A segunda armadilha, eu já vi várias pessoas sugerindo isso com as melhores das intenções. E é justamente você simplesmente começar fazendo um monte de questões. Quanto mais questões, melhor. Entenda, fazer questões é importantíssimo para sua aprovação, mas todas as nossas ações devem levar em consideração eficiência e eficácia. Eficácia é alcançar os objetivos definidos. Eficiência é obter o melhor resultado possível dado um esforço determinado. No caso, eficácia é passar na prova.
Eficiência é não precisar de 10 anos para que isso aconteça. E quando você inicia os estudos direto indo nas questões, é muito provável que você esteja sacrificando a eficiência na sua preparação. Pois você vai demorar tanto tempo para entender as questões do zero que provavelmente não vai valer a pena. Além disso, você corre o risco de não entender as questões de forma alguma, o que vai fazer com que você se sinta cada vez mais frustrado. É indispensável resolver questões, mas cada coisa tem seu tempo. Nós não podemos ignorar a aprendizagem dos fundamentos na nossa preparação. E por último, a última sugestão, que provavelmente é a mais perigosa, é quando alguém fala simplesmente estude. Comece a estudar neste exato momento. E sempre que eu escuto essa sugestão, eu me lembro da frase: se você falha em planejar, você está planejando falhar. Simplesmente pegar o primeiro material que está acessível e começar a estudar pode ser muito perigoso. Com o desenvolvimento da internet, nós temos cada vez mais fontes de informação. Isso pode ser maravilhoso, mas nós temos que ter bastante cautela. Nós estamos sofrendo com a quantidade absurda de fake news. Além disso, várias pessoas começam a discutir sobre assuntos que são socialmente relevantes e críticos sem que elas tenham um mínimo de embasamento. Vários influenciadores simplesmente usam as mídias para manipular a opinião das pessoas segundo seus interesses. Essa quantidade enorme de informações, ela pode ser muito benéfica, mas nós temos que ter toda a cautela. E isso também é um risco na hora da preparação do seu material de estudo. Podemos pegar um material que esteja desatualizado ou mesmo errado. E aí, esta armadilha se torna a pior dentre as três. Não podemos pegar um material qualquer e acreditar que ele está completamente certo simplesmente porque ele está na internet. Já peguei apostilas técnicas com mais de 400 páginas que tinham erros gritantes. Temos que levar com toda a seriedade tanto o planejamento quanto a pesquisa e coleta de material, tanto para consulta quanto para a preparação para as provas. Lembre-se sempre que todo cuidado é pouco nesse assunto. Apesar de outros fatores também influenciarem, o material que você estuda é um fator decisivo na sua aprovação ou reprovação. Tá, mas e agora a pergunta que você já deve ter se feito algumas vezes. Mas Fernando, então qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, na verdade, ele é bem simples e tem custo quase zero. E nada mais é do que você fazer a prova que você quer prestar. Obviamente, você não tem acesso à prova que você vai fazer no futuro, porém você tem acesso a provas muito parecidas com ela. Então, se você quer se preparar para o Enem, o primeiro passo nada mais é do que você fazer uma prova de uma edição anterior do certame. E se você quiser se preparar para um concurso, basta você fazer uma prova da mesma banca e mesmo cargo. E se isso não for possível, então o cargo mais parecido que você conseguir. E quando eu falo em fazer a prova, é fazer mesmo. É separar um turno para fazer essa prova, pegar uma prova, se possível, impressa, se isolar, sem o gabarito, sem internet ou celular, WhatsApp, e que você realmente tente fazer o mais próximo possível do que será no dia do exame. E por que isso é importante? Isso é importante por vários motivos, na verdade. Primeiro de tudo é que você vai ter uma boa noção do que esperar pela frente. A prova tem quantas questões? Qual é o tipo dessas questões? As questões são de marcar ou de escrever? São de múltipla escolha ou VOF? São questões mais teóricas ou mais práticas? Elas envolvem conta ou então interpretação de texto? O tempo para fazer a prova, ele é confortável ou a prova é muito extensa para o tempo determinado? Você precisa saber de todas essas informações para que você consiga colocar o máximo de eficiência e eficácia na sua preparação. Depois de fazer uma prova, você já consegue ter uma boa ideia de onde você está, que matérias você precisa estudar e, mais importante, como você precisa estudar essas matérias. Claro que você não vai se tornar um especialista simplesmente por ter feito uma prova, mas ao fazer a prova, você vai coletar informações muito preciosas que vão auxiliar e muito na sua preparação. Por exemplo, você pode perceber que na verdade precisa estudar bastante uma matéria que antes você se encontrava extremamente confiante. Ou então, que a prova tem questões com enunciados muito grandes que necessitam de análise e interpretação de texto, ao menos para saber o que a questão está pedindo, que é o clássico caso do Enem. Quando você tem isso em mente, tudo se torna mais fácil. Se você sabe para o que se preparar, toda a sua preparação se torna muito mais orientada. Inclusive, assim você vai ter uma boa ideia das coisas que você precisa melhorar antes da prova. A última coisa que um candidato precisa é ter surpresas no dia da prova, como vários candidatos acabam tendo.
E na verdade, esses candidatos praticamente não oferecem nenhum tipo de risco à sua aprovação. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Tendo feito a prova, fica muito mais fácil de você evitar as 3 armadilhas que nós falamos anteriormente. Em relação à primeira armadilha, agora que você sabe como você está nas matérias, você consegue ter uma boa ideia de quais disciplinas você realmente precisa de ajuda. Inclusive, alguns cursinhos eles oferecem módulos específicos para cada disciplina. Dessa forma, você pode realizar uma escolha que maximize não só em relação ao seu custo-benefício no quesito financeiro, como também em relação à alocação do seu tempo de forma eficiente onde você mais precisa. Um outro ponto que também ajuda a evitar a primeira armadilha é que depois de ter feito a prova, pelo menos uma edição, você consegue perceber facilmente se os cursinhos ou então os preparatórios que você está fazendo, eles realmente estão adequados à prova, tanto em nível como em relação ao formato e conteúdo do certame. Em relação à segunda armadilha, você consegue escapar dela mais facilmente, pois agora você consegue entender quais são os formatos de questões que a banca costuma pedir. Isso também auxilia na hora do estudo, pois você sempre tem em mente os formatos e tipos de questões que a banca costuma exigir. Dessa forma, você presta mais atenção aos conteúdos que são compatíveis com aquela banca. E em relação à terceira armadilha, você já vai poder fazer um planejamento orientado às suas necessidades, como também, na hora que você adquirir materiais, você já pode avaliar se o nível e formato daquele material está condizente à prova que você quer prestar. Ou seja, o primeiro passo você pode realizá-lo com custo praticamente zero, com exigência de tempo muito pequena e que vai te oferecer informações muito importantes que podem aumentar a eficiência e eficácia durante toda a sua preparação para a prova. Baixo custo e elevados benefícios. O ideal para aumentar suas chances de aprovação. E agora nós vamos falar sobre a surpresa que eu tinha prometido no começo do vídeo. Se você está assistindo até agora, quer dizer que você já está melhorando a sua preparação para a prova. E como é possível perceber, nós começamos hoje a construção do nosso pilar de autoconhecimento e desenvolvimento profissional. E se este vídeo apenas com uma dica já te ajudou, então você vai ficar feliz que para dar continuidade ao nosso pilar, nós vamos fazer uma série de vídeos com várias dicas de estudo. E quando eu digo várias, são várias mesmo, muitas. Na verdade, para ser mais preciso, 100 dicas de estudo. Nós vamos falar sobre materiais e aplicativos, como fazer anotações, como você mesmo fazer um planejamento ideal para a sua aprovação, como definir metas que sejam eficientes, como otimizar sua preparação sempre levando em consideração eficiência e eficácia em cada ação, além de várias dicas sobre como lidar com fatores emocionais relacionados à preparação para provas. Ansiosos de plantão, muitas dessas dicas foram feitas especialmente para vocês. Então, se você não quer perder nenhuma dessas 100 dicas, se você ainda não é inscrito, esta é a hora de você se inscrever no canal. E agora eu tenho 2 perguntas para vocês. A primeira delas é: você acha que existe alguma outra armadilha muito perigosa que temos que tomar cuidado para evitar logo no início da nossa preparação para uma prova importante? A segunda delas é: qual que você acha que é o maior risco de você ir para o dia da prova sem antes nunca ter feito uma prova de teste? Seja Enem, seja concurso. Deixe a sua resposta nos comentários. Dessa forma nós podemos conversar mais sobre isso. E eu acredito que esse debate pode ajudar bastante a todos nós. E se este vídeo te ajudou, então lembre-se de curtir. E se você acha que este vídeo pode ajudar algum amigo ou amiga que esteja se preparando para uma prova muito importante, então lembre-se de compartilhar este vídeo com essa pessoa. Nós ficamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e lembre-se sempre que quem move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!